O homem que enganou o programa mais assistido do mundo, Charles Ingram. Vou ver. As regras eram simples. 15 perguntas, 3 ajudas, 1 milhão de libras em jogo. Durante anos, centenas de participantes chegaram até aqui. Alguns com conhecimentos impecáveis, outros com pura sorte, mas todos com algo em comum. Jogavam sozinhos. Ou pelo menos, era isso que o público acreditava. Naquela noite, Charles Ingram chegou ao estúdio como qualquer outro concorrente. O maluco enganou o Juan to be a Millionaire, é isso? Que é isso, bicho? Ninguém desconfiava de nada. Nas primeiras perguntas, mostrou-se indeciso, nervoso, disse que não tinha certeza, usou ajudas antes do esperado, mas algo mudou quando o prêmio aumentou. As dúvidas viraram certezas, as pausas ficaram mais longas, e o mais estranho não era como ele falava, era o que ele falava. Impressionantemente, Charles não errava uma única pergunta. Caralho! A probabilidade de isso acontecer por simples sorte era de 0,003%, praticamente impossível. A história de Charles Ingram não é apenas a história de um participante, é a história de um plano cuidadosamente executado, uma fraude construída em segundos, um golpe que dependia de um único detalhe, algo tão simples que ninguém notou no começo. Uma tosse. Sempre que Ingram dizia a opção correta, alguém na plateia tossia. Um som tão natural que passou despercebido a princípio, mas não para a produção. Mentira! Que, ao revisar as gravações, notou que o padrão era inegável. Os microfones captaram mais de 30 tosses suspeitas. Caralho, na cara de pau, moleque! A gravação foi analisada quadro a quadro, e quando a verdade veio à tona, o sonho de 1 milhão de libras virou um escândalo que o levaria a AOS tribunais. Moleque! Para entender como Charles Ingram tentou enganar um programa de televisão inteiro, primeiro é preciso entender o jogo. Quem quer ser um milionário? Não era apenas um quiz de cultura geral. Era uma batalha psicológica, um confronto entre o conhecimento, a pressão e o medo. As regras eram simples. 8 pessoas, mas apenas uma podia sentar na cadeira quente. Inclusive, o filme é fantástico, né? Chegou a ser vencedor de Oscar, o Quem Quer Ser o Milionário? Pô, o filme é muito foda, é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Para sentar na cadeira quente, era preciso vencer o dedo mais rápido. Ao chegar à cadeira quente, havia 15 perguntas, 4 alternativas de resposta, 3 ajudas, e cada acerto dobrava o valor do prêmio. De uma quantia insignificante até uma soma que mudaria sua vida para sempre. Você podia levar o tempo que quisesse, minutos, horas, e embora isso parecesse uma vantagem, na verdade era uma armadilha psicológica, pois quanto mais o tempo passava, maior era a pressão. No final dos anos 90, quem quer ser um milionário? Era um fenômeno mundial. No Reino Unido, milhões de pessoas se reuniam em frente à televisão para assistir. Não era apenas um concurso. Pô, esse formato é muito bom, né? Toda fraude precisa de 3 coisas: um plano, um momento e as pessoas certas para executá-lo. Esse não foi o trabalho de um único homem. Foi um jogo de estratégia com 3 jogadores principais. Charles Ingram era um major do exército britânico. No seu dia a dia, não era alguém que se destacasse por seus conhecimentos gerais ou por sua rapidez. Ele era o rosto visível da fraude, o que deveria atuar diante das câmeras, fingir dúvidas, repetir em voz alta cada alternativa e finalmente selecionar a resposta certa no momento adequado. Se Charles Ingram era o rosto do golpe, sua esposa Diana Ingram era o cérebro. Meses antes, seu irmão Adrian Pollock, que havia estado no programa 4 vezes antes, na cadeira quente apenas uma vez, ganhou 32 mil libras. O mais incrível é que ela também conseguiu entrar no programa, considerando que é incrivelmente difícil. Pô, não existe isso, gente. 3 pessoas da família entrar no programa é muita sorte, pô. Então é ter alguma coisa armada com a produção aí. Não existe isso. Se conseguir uma vaga nesse programa, milhares, se não milhões de pessoas tentam. O processo de seleção é brutal. Mas essa família conseguiu entrar uma e outra vez. Conheciam o sistema, a dinâmica das perguntas, os padrões do apresentador e como jogar o jogo. Adrian chegou a ter uma réplica do dedo mais rápido em casa. O terceiro jogador dessa história não estava sob os holofotes.
estava entre o público, oculto, invisível. Mas seu papel era o mais importante de todos. Tequan Whittock era professor de negócios no Welch College. Um Olha homem aí. que, assim como os Ingram, tinha um interesse especial por concursos. O plano era simples. Se Charles Ingram tivesse dúvida em alguma pergunta, Tequan deveria esperar, ouvir, e quando Ingram mencionasse a alternativa correta, tossir. Não precisavam falar, não precisavam de códigos secretos. Apenas algumas tosses simples no momento exato. Ele estava programado para ser candidato no dia seguinte, então estaria presente no estúdio. 9 de setembro do ano de 2001. Os holofotes moleque. iluminavam o estúdio de Quem Quer Ser um Milionário? No centro, o apresentador britânico Chris Tarrant, com um sorriso impecável, dava boas-vindas às SOS participantes. 8 pessoas, ansiosas, emocionadas, mas apenas uma poderia se sentar na cadeira quente. Coloquem estas palavras na ordem correta para formar o título de um romance de Agatha Christie. Os participantes digitam rapidamente. Silêncio. A resposta correta é... Death on the Nile, right? E o mais rápido é Charles Ingram, em 3,97 segundos. Incrível! Cerca de 19 milhões de pessoas assistiram a esse episódio. E lá vai o cara. 1/3 de toda a população do Reino Unido. O público estava obcecado por ele. As câmeras estão prontas e no centro do palco, sentado na cadeira mais famosa da televisão britânica, está Charles Ingram. Durante as primeiras perguntas, parece indeciso. Muda de opinião constantemente, acerta algumas por chute, hesita em outras. Ninguém na plateia desconfiava de nada ainda. Afinal, é assim que jogam muitos participantes. Depois de apenas 7 das 15 perguntas, ele já usou 2 dos seus 3 auxílios. Mas então, algo muda. Quando chega à pergunta número 7, Charles Ingram pensa, mostra-se inseguro. Depois, lê as alternativas em voz alta. E é então que acontece. Uma tosse. Breve, mas clara. Ingram para e então, de repente, escolhe a resposta certa. A princípio, ninguém percebe. Uma tosse em um estúdio... Pô, o foda é que eles foram gulosos, né, mano? Tipo assim, o cara tossiu 10 vezes pra ganhar 1 milhão. Se ele tosse, tipo assim, 2 vezes ali pra ganhar 100 mil, valeu, pô. Passa batido, tá ligado? Quis ganhar 1 milhão, aí se fudeu. cheio de gente não é algo incomum. Mas então acontece de novo. Pergunta número 10. Ingram está perdido. Não faz ideia da resposta. Coça a cabeça, murmura várias opções. E quando menciona a correta, outra tosse. E mais uma vez, Charles muda sua resposta no último segundo. E acerta. O padrão é claro. Ingram hesita, fala, testa diferentes respostas. E quando menciona a correta, alguém na plateia lhe dá o sinal. O jogo está manipulado, mas ninguém sabe. Charles Ingram chegou à última pergunta. Uma única resposta o separa de 1 milhão de libras. A pergunta é complicada. Um número 1 seguido de 100 zeros é conhecido como... Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. Ingram não faz ideia. Diz em voz alta. Eu não faço ideia mesmo não, também. Testa opções sem nenhuma segurança. Mas então, no meio da plateia, uma última tosse. Heard of a Google. Charles para, muda de postura, inclina-se levemente para a frente. Olha para a tela mais uma vez e, de repente, como se uma revelação divina tivesse caído sobre ele, escolhe a resposta certa. Google. Acaba de ganhar 1 milhão de libras, mas a fraude ficou registrada. 1 milhão já estava garantido. Charles Ingram havia feito história na televisão britânica. Tinha vencido o sistema, enganado a todos. Ou pelo menos, era o que ele achava. Pô, Atrás das bicho. Cara, se ele não ganha 1 milhão, não iam atrás, cara. Eu acho que não iam atrás também. Às vezes vão também, né? Nega pão duro pra caralho. Se ele ganha, pô, 200 mil libras, passa, velho. Passa. Passa câmeras, legal. Algo não batia. Nunca tinham visto nada igual. A maneira como Charles Ingram havia jogado não fazia sentido. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio de uma investigação nem de uma denúncia anônima. Não. Foi algo muito mais simples. A atitude do apresentador, Chris Tarrant. Chris já havia apresentado centenas de episódios de Quem Quer Ser um Milionário? Já tinha visto pessoas brilhantes, gênios que desmoronavam sob pressão, participantes que jogavam com estratégia. Mas nunca tinha visto alguém como Charles Ingram. Caralho, ele que decifrou? Duvidava em cada pergunta, mas acertava todas. Naquela mesma noite, enquanto a equipe de produção revisava as imagens, começaram a perceber algo. Toda vez que Ingram mencionava uma resposta correta, ouvia-se uma tosse ao fundo. No começo parecia coincidência, mas à medida que avançavam na gravação, o padrão se tornava impossível de ignorar.
Uma tosse no momento exato, sempre depois que Ingram dizia a opção correta. Alguém estava ajudando. Paul Smith, o chefe do programa, estava convencido de que aquilo não podia ser coincidência e chamou a polícia. A empresa por trás do programa reteve o cheque por 8 dias para processá-lo. Enquanto isso, Smith e os técnicos assistiram novamente ao material. Tomaram a decisão de analisar cada segundo da gravação. Os engenheiros de saiu som sem isolaram nada, as moleque. faixas de áudio, escutaram repetidamente cada resposta de Ingram. E lá estava. Toda vez que Ingram hesitava, uma tosse. Quando dizia uma resposta errada, nada. Ao aumentar o volume do áudio, conseguiram identificar de onde vinham as tosses. Praticamente todas se originavam de um único ponto da plateia, o assento de Tequan Whitlock. O caso estava resolvido, mas agora vinha a parte mais difícil, confrontá-los. No dia 19 de setembro de 2001, Charles Ingram recebe uma ligação inesperada. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord. Charles Ingram e sua esposa negaram Ficou tudo. na cara? Disseram que não houve fraude, que as tosses foram apenas uma coincidência, mas as provas eram esmagadoras, e quando a gravação foi analisada por especialistas, ficou claro que não se tratava de acaso. Eles haviam cometido o erro mais básico de qualquer fraude: deixar provas. Não foi necessária uma confissão, não foram necessárias testemunhas. Tudo o que a promotoria teve que fazer foi deixar que a gravação falasse por si só. A fraude estava exposta. No dia 7 de abril de 2003, Charles Ingram e sua esposa são condenados a 18 meses de prisão com pena suspensa. Tequan Whitlock recebe 12 meses, ou seja, não iriam para a prisão a menos que cometessem outro crime nesse período. Quando Charles Ingram sai do tribunal, as câmeras o cercam. Ele cobre o rosto, Diana o segura pelo braço. Não dizem uma única palavra. O sonho de se tornar milionário acabou. Sua vida nunca mais seria a mesma. Charles Ingram não pisaria na prisão, mas sua vida havia terminado como ele a conhecia. A imprensa britânica o destruiu. Durante semanas, ele foi o rosto de todas as capas, alvo de todas as piadas. As entrevistas não paravam, os memes também não. Em questão de dias, seu nome deixou de ser apenas o de um ex-militar e ex-participante de programa de TV. Virou uma piada nacional. O exército britânico o destituiu, perdeu seu posto, sua carreira, sua estabilidade. Sem emprego, sem salário, as Só falta dívidas perder a mulher começaram também. a se acumular. Além disso, o tribunal lhe impôs uma multa de 115 mil libras. Aos poucos, os Ingram perderam tudo. Venderam a casa, mudaram-se para uma região mais humilde. Diana, sua esposa, também ficou marcada. O peso da vergonha a perseguiu por anos. Suas filhas cresceram com um sobrenome que as pessoas não conseguiam esquecer, com uma história que jamais poderiam enterrar. E o terceiro homem da fraude, Tequan Whitlock, também pagou o preço. Perdeu seu emprego como professor, sua carreira acadêmica desmoronou em questão de dias. Durante anos, Charles aceitou convites de reality shows. Apareceu em programas de concurso e até em um programa onde precisava conviver com outra família. Hoje, Charles Ingram vive longe das câmeras. Nunca admitiu ter trapaceado, nunca mudou sua versão. Caralho, viado. Pô, vocês conheciam essa história do Charles Ingram? Eu não fazia a menor ideia, bicho. Mas não fazia nenhuma sequer ideia. O maluco botou todo mundo pra trás, só que ele foi guloso, né? Não dá pra ser guloso, mano. Não dá pra ser guloso. A gula, ela é inimiga nesses momentos. O cara quis ganhar 1 milhão, pô. 1 milhão você fica com holofote na sua cabeça, tá ligado? Se você ganha menos, o holofote passa batido.